Então, o primeiro livro que eu gostaria de trazer para vocês é uma resenha que eu fiz de um livro chamado Lágrimas, né? Como enfrentar dor e superar o sofrimento. Que esse livro, ele, ele trouxe-me motivação em momentos difíceis. Então, é a primeira vez que eu vou fazer um vídeo sobre ele. Ele é dividido em três partes, três momentos especiais que o autor divide. E primeiramente ele faz na primeira parte ele faz uma abordagem meio assim sobre a parte mais prática da dor, né? Sobre as diversas faces do sofrimento. Ele, por exemplo, traz o questionamento que é a dor, né? Então ele vai na medicina, na medicina, nos pesquisadores da área da saúde, e depois ele faz um questionamento. Será que a dor e o sofrimento são coisas diferentes, né? A dor ela poderia ser algo mais físico, o sofrimento algo mais intelectual, mais mental. E em seguida ele passa para a parte 2, que é onde ele diz que nós temos que expressar nossos pesares, nossos sofrimentos, porque senão eles vão piorar. E a dor, para ele, tem aliados, né? A dor tem aliados como o próprio medo, que é capaz de aumentar o sofrimento, porque nós aí vamos começar a criar uma série de coisas que na realidade não existem, são coisas da nossa cabeça. Ele vai falar da frustração, o desânimo, a solidão e a sombra do passado. Ele fala que a nossa memória é caprichosa e seletiva. E ele cita até um poeta que diz que a lembrança da dor ainda é dor, mas a lembrança da alegria não é mais alegria. É mais ou menos isso aqui que ele fala, né? E aí, já na parte 2 ele faz uma reflexão sobre o aspecto meio assim filosófico da coisa, né? Sociológico, mais transcendental, digamos assim, do problema do sofrimento. E ele começa falando do enigma do mal e as diversas ideias sobre o mal, né? Por exemplo, ele vem falando aqui que, por exemplo, para o filósofo Spinoza e outros setores da espiritualidade oriental, como a hindu, a budista, o mal, embora pareça onipresente, na verdade ele não existe, né? E a partir dessa visão mista da vida, deduzimos que o mal existe porque não existe porque não conseguimos entender o universo em sua totalidade. O mal é simplesmente um erro de perspectiva que provém de nossa finitude e nossa limitada visão das coisas. Aí ele, por exemplo, fala aqui de Santo Tomás de Aquino, que ele, para Santo Tomás de Aquino, o mal era positivo. Por quê? Porque o que em um dado momento nos parece mal sempre é, em geral, útil e necessário, ainda que nós não o entendamos. O tomismo explica o mal por sua utilidade dentro de um projeto divino global, no qual até o pecado acaba tendo um lado positivo, porque permitiu o plano da salvação, que inclui a obra do Redentor. Interessante, né? Tem outra visão, por exemplo, que o mal ele é evitável. É, por exemplo, o mal ele é resultado do nosso livre-arbítrio. Então, em uma perspectiva, ele fala humana, se analisarmos as causas diretas de nossas desgraças, perceberemos que a maioria delas decorre da violação da lei natural e das nossas flagrantes transgressões, agressões. Então, ele fala que a falta de respeito aos demais sob a forma de mil e uma injustiça acarreta miséria, desigualdade econômica, opressão social e política. Então, para ele, ele diz que o nosso livre-arbítrio é um abismo que Deus não domina. E aí ele fala do universo imparcial, ou seja, aqui ele já vai entrar na parte mais transcendente mesmo do que seria o mal. E aí ele vai falar aqui, por exemplo, que
por exemplo, por influência da metafísica grega, a qual definia Deus como o indutor primário, a primeira causa de tudo, o mundo mediterrâneo herdou um conceito fatalista do mal. Ou seja, se existe um ser superior responsável pela ordem do universo, ele deveria ser infinitamente justo e, por conseguinte, responsável por haver alguma relação entre o que fazemos e o que nos acontece. Então, se tudo o que ocorre no mundo é por vontade divina, argumenta-se o sofrimento deve fazer parte desse plano. Né? Então, e consequentemente, o mais razoável não seria lutar contra ele, mas suportá-lo estoicamente, sem se queixar ou se rebelar contra o destino. Então, aqui já vai entrar nessa linha filosófica a respeito do mal. Por que Deus não interfere, né, em relação a isso? E aí, mas aí aqui já no último tópico, no penúltimo não, eu tenho alguns aqui. Ele vai falando, ele vai na verdade ao longo desse capítulo, ele vai falando sobre as visões filosóficas religiosas a respeito do surgimento do mal, do porquê, e por último ele termina trazendo aqui uma reflexão, trazendo esperança. E aí essa parte aqui ele coloca como centro do livro, né? Porque na verdade é isso que mais nos questiona, que traz questionamento para nós, né? As questões mais metafísicas, ou seja, mais filosóficas, espirituais, filosóficas e espirituais a respeito dessa temática aqui, né? Então, por que existe o sofrimento? Por que então que Deus ele permite isso, né? Se Deus é amor, por que então essa forma que ele trata as suas criaturas, né? Dessa forma? E aí, será que Deus é o culpado por isso? Então ele faz essa reflexão. Tanto que tem um capítulo que ele fala só sobre o silêncio, né? O silêncio. E aí ele traz um texto bíblico que está lá no livro, na Bíblia, no livro de Jó, onde Jó fala, né? Clamo a ti e não me respondes. E aí é muito interessante essa parte. E uma das mais interessantes daqui, no que diz respeito a essa parte mais transcendental do sofrimento, é a questão da fé e cura. E ele fala, por exemplo, de dois aspectos que são importantes em um processo do milagre, de buscar uma cura. É o valor da esperança e do amor, que são aliados, na verdade, imprescindíveis, fundamentais, para quem sabe aconteça uma cura, né? Junto com a fé também. E aí, mas ele fala uma coisa muito interessante aqui, ó. Diz assim, vou procurar aqui, é conveniente pedir milagres? Olha só, uma fé que tudo espera de milagres suscita expectativas enganosas. Em minha infância contavam-nos histórias de como um menino que havia perdido seu cachorrinho encontrou-o são e salvo depois de orar, e outras histórias do gênero. Nossos filhos perdem muitas coisas, inclusive seres queridos, e oram para que se recuperem. Se lhes ensinarmos a esperar um milagre cada vez que tiverem de enfrentar um problema, sua confiança em Deus estará ameaçada se não obtiverem o que desejam. Então ele fala já aqui sobre o fato de que que nós não devemos suscitar ou desenvolver expectativas na vida de ninguém, já que esse milagre ou essa situação, ela não é garantida, né? Não seria certo.
A gente não deve esperar milagres onde não existe nenhuma garantia de que isso vai acontecer. 2. A excessiva confiança nos milagres pode contribuir para relaxar o sentido da responsabilidade pessoal. Há doentes que se negam a seguir instruções médicas em situações graves esperando que Deus os cure. Alegam que se Deus realmente desejasse a saúde deles, ele iria atuar. Então, aparentemente, quanto mais fervorosos alguns se consideram, mais contam com os milagres e menos dispostos a fazer sua parte ou deixar que os especialistas façam a deles no processo de cura. Isso aqui já é outro extremo. 3. Ele fala, a obsessão pelo espetacular pode ser perigosa. Ou seja, temos observado que os que costumam se entregar a experiências sensacionalistas por meio de curadores carismáticos que entram em transe, por exemplo, dificilmente buscam soluções mais coerentes, como seria, por exemplo, seguir pautas mais saudáveis de estilo de vida. Então, quanto mais milagres acreditam presenciar, mais confiam nas experiências com milagres, né? Então, essas pessoas elas se colocam numa situação de uma expectativa irreal. 4. A sede de milagres pode nos fazer vítimas de manipulação perigosas. E aí as manipulações são várias e a gente testemunha isso no nosso dia a dia. Então, a sede de grandes milagres permite enxergar a ação constante de Deus na vida, todavia. Ele fala, a existência está cheia de maravilhas por meio das quais a providência divina atua. O coração continua batendo, o bebê que começa a andar, o cônjuge que não leva em consideração uma palavra impensada e faz nascer um amor fatigado, um filho desorientado que de repente parece responder às nossas esperanças, uma ferida física ou moral que fica totalmente curada. Então, a vida é feita de inúmeras maravilhas. Porque o coração pode deixar de bater, o bebê pode não chegar a andar, o cônjuge poderia não voltar, o filho poderia não tomar poderia tomar outro rumo e a ferida poderia se agravar. A obsessão pelos grandes milagres não nos permite lembrar da gratidão que merece os milagres cotidianos, cuja imensa maioria passa despercebida sem que demos conta de que vivemos em um mundo inexplicável de puros milagres. Ou seja, às vezes é que ele fala de um aspecto ruim, né? Uma série de coisas ruins que a gente almeja, então, que seja feito um milagre sobrenatural. Então a gente vive ávido por esses milagres, mas a gente esquece que a vida está cheia e repleta de milagres, pequenos milagres. Então a sede de milagres pode atrapalhar a nossa percepção da realidade. O que mais tememos quanto aos nossos erros são as consequências sobre nós mesmos. Então, aqui ele vai falar sobre a questão, de novo, das nossas escolhas, né? E, consequentemente, das consequências, que é a pior parte. E, então, ele fala o seguinte aqui. Deus deseja que tomemos decisões responsáveis, não que exijamos que Ele dê uma solução instantânea para as consequências de nossas ações. Ele evita os milagres por respeito à nossa liberdade pessoal, porque só quer respostas livres e voluntárias para as suas propostas de uma vida de respeito mútuo. Um sim para as propostas divinas só tem valor quando vem de alguém que pode também dizer não. Por isso, o maior milagre, ele vai falar sobre a importância da gente escolher se harmonizar e ter uma vida ética, né, de acordo com o que ele ver que é o melhor para nós e que, consequentemente, vai trazer para nós benefícios presentes e futuros, né? Isso é algo maravilhoso. Então, na parte final, eu vou falar do apoio. O apoio, que nós já estamos com 14 minutos, vou terminar aqui. Então, nessa parte aqui é muito interessante. Ele vai falar
como você pode ser um apoiador, um alicerce para pessoas que sofrem, e aprendendo algumas ferramentas que ele vai trazer aqui, né? Aprendendo, até o capítulo 9 é Aprendendo a Aliviar a Dor. O próximo é as chaves para a sobrevivência. Então você vai aprender aqui algumas ferramentas para trazer esperança e motivação para você mesmo e poder passar para outras pessoas. É muito interessante esse capítulo. E ele fala que aqui que a história de Viktor Frankl, por exemplo, do Nick Vujicic, ali do Stephen Hawking, são exemplos de pessoas que sofreram de forma extremamente grande, com problemas de saúde, doenças seríssimas, e eles conseguiram então contornar essa situação e dando sentido e significado para esses problemas dele. E outra questão também, ele fala da importância da gente escutar a dor. Por quê? Porque ela pode também estar trazendo um alerta, e a gente sabe disso, né? E a gente apenas às vezes silencia com algum remédio, com alguma coisa. Ele fala, por exemplo, das crianças, quantas crianças, né, maltratadas e que estão, portanto, praticamente com o seu destino traçado para serem pessoas realmente sem perspectiva, mas ele fala que através de uma pessoa, um tutor, um indivíduo que se dispõe a influenciar essa criança, e ele pode então trazer sentido para a história dessa pessoa e fazer com que ela então ela tenha uma história completamente diferente da qual o destino, a vida está traçando para ela. Ele fala como você, por exemplo, ser um apoio para pessoas que estão no leito, no hospital, em momentos de doença terminal. Então é um livro que traz a questão de uma forma muito poética, muito sublime, a questão de você lidar com um tato, com um cuidado e com esses indivíduos, né? E às vezes é algo muito difícil para quem não tem, para quem não sabe como fazer ali nesse momento, porque a gente não está acostumado a lidar com a morte. A gente não tem muita experiência com isso, é algo muito ruim. A dor e o luto é algo que nós não lidamos muito bem, de forma nenhuma. E aí, aqui, o último capítulo é o capítulo onde ele fala: não haverá mais dor. E aí, ele vai falar aqui de uma forma muito interessante, que tudo isso está fadado, né, a ser aniquilado. Todo o sofrimento, todo esse estado de coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, um dia terá o seu fim. E aí ele fala o seguinte, ele fala de um verso, de alguns versos ali do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, onde ele fala que a natureza hoje ela está impaciente, né? O mundo está impaciente para a libertação. E ele fala que o seguinte: com a sensibilidade de quem sabe olhar ao seu redor, o apóstolo assinalava há quase 2000 anos que a terra inteira padece as consequências de nossos erros. E aí a libertação está ao caminho. E nós precisamos, portanto, para ele, de ajuda espiritual. Esse é a grande questão. E aí, enfim, é um livro muito interessante para quem quer fazer uma viagem pelo país, por esse país, né? O país das lágrimas, e sair cheio de esperança.
É um livro muito interessante. Muito interessante. E aí, essa é a nossa primeira resenha. Vamos fazer outras aí. Vou trazer algumas biografias de alguns indivíduos aí é, é, que marcaram a história e trazem lições de vida para nós. Eu vou trazer algumas biografias bacanas aí.